próximo palestrante, ele é fundador da Raise Nuvem de Pontos, que é a unidade de escaneamento 3D, topografia de alta precisão da própria Constructim. Já tem mais de 1 milhão de metros quadrados escaneados sob sua liderança. É metro quadrado, hein, Vini? Ele que é especialista em transformar dados brutos de campo em inteligência para o móvel executivo, ajudando construtoras e indústrias a resolver gargalos técnicos com precisão de milímetros. É isso mesmo, Vini? É isso aí. Então, bem-vindo e boa palestra. Obrigado. Vamos lá, então. Eu me chamo Vinícius, sou engenheiro civil e atuo com escaneamento 3D já há 13 anos, né, e na disciplina de topografia há 20 anos. Então, já está na tela, quero já fazer com vocês trazer uma questão, né? Qual o custo de uma informação errada na concepção de um projeto? Vamos imaginar alguns cenários. Um projeto de interiores, onde um armário planejado chega e não cabe no ambiente por apenas 3 centímetros. Parece pouco, mas alguém vai pagar por isso. Vamos subir um degrau. Vamos para agora uma torre comercial, onde o projeto estava prevendo uma passarela de ligação com um prédio existente. E lá na obra, ao invés de uma passarela, o que a gente tem é uma rampa, porque a realidade que o projetista utilizou de níveis e coordenadas não batia com a realidade. Mas vamos subir mais um degrau, vamos para um topo agora, uma refinaria, onde se descobriu que uma linha de tubulações não pôde ser instalada porque estava conflitando com uma estrutura existente não prevista no projeto. Reparem, do planejado à refinaria, a pergunta é a mesma. O que muda é o tamanho da conta. Então, nós, da Raise, trabalhamos com escaneamento 3D, é o nosso principal produto, e eu digo que nosso trabalho é fazer com que essa pergunta não tenha uma resposta cara. Como eu comentei, a gente já utiliza, presta serviços de escaneamento há 13 anos, e nesse período eu cheguei numa conclusão simples, que a qualidade de um projeto não supera a qualidade da informação que origina. É claro, porque se a base de informações são dados imprecisos, o projeto é frágil e a obra vai mostrar ou apresentar surpresas, né? E, do contrário, também é válido. Trabalhar com uma base sólida de informação, o projeto ele se torna mais confiável e a obra tende a ser executada sob controle. Bom, o nosso principal produto é o escaneamento 3D. Ele é elaborado utilizando um equipamento chamado laser scanner, como já foi apresentado aqui. O que eu quero chamar a atenção são alguns valores, né? Precisão milimétrica, velocidade, são 2 milhões de medições por segundo, né? E a captura, 100% do ambiente é capturado no momento ali que você faz um escaneamento 3D, né? Isso evita retornos à obra para coleta de alguma informação que faltou no primeiro levantamento, por exemplo. Nós temos sistemas de escaneamento móvel e fixo também, né? O que muda aí é o equilíbrio entre precisão e produtividade, né? Então, hoje a tecnologia ela é ampla, ela atende diversos setores e valores, né? O que a gente procura buscar é a melhor solução para aquele projeto ali. Então, na construção civil, em geral, a precisão do sistema móvel vai sempre atender, e projetos industriais, estrutura metálica, talvez aí a gente possa utilizar de sistema estático justamente pela precisão que ele nos entrega, né? Milimétrica. Mas, para falar de nuvem de pontos, que é o resultado do escaneamento 3D, vantagens de utilizar, a gente tem que falar sobre métodos convencionais, né? Que hoje, acredito que o principal método é o levantamento plano-altimétrico, né? Que é feito por um topógrafo que vai lá no local
e faz ali a captura de pontos onde ele acha pontos que ele acha importante, né? Mas muitas vezes esses pontos não são os mesmos que o projetista lá no momento de elaborar um projeto precisa. E aí entra a questão dos retornos no local para se fazer novos levantamentos, né? A principal característica da nuvem de pontos, eu acho que está justamente aí, né? Em ser um levantamento de 100% do ambiente, né? Que entrega informações absolutas, né? Diferente do plano altimétrico, onde você precisa estar referenciado sempre a um ponto de origem, a nuvem de pontos, no momento que ela é aberta na tela do computador pelo projetista, ele não tem dúvidas das informações que ele está extraindo dali, né? E por ser um levantamento de 100% do ambiente, você também não tem retornos ou falta de informação, né? Se o ambiente foi acessado, ele foi escaneado. Então, a informação está presente ali na nuvem de pontos, né? Esses que passam na tela são exemplos de levantamentos que a gente tem feito em refinarias, na construção civil, torres residenciais, comerciais, em hospitais. Então, você consegue observar pelo vídeo o quão detalhado fica a nuvem de pontos, né? Para que eu vou usar a nuvem de pontos? Bom, o uso dela está em todas as etapas do projeto, né? Para qualidade, para um estudo de cronograma, por exemplo, né? Para verificação de locação de estruturas, alinhamentos, enfim. O uso ele é muito amplo, né? Porque você torna a realidade física um arquivo digital, né? Aqui, dias de levantamento se transformam em horas, né? A precisão é milimétrica e um fator também importante de falar é a questão da segurança, né? Então, as equipes de levantamento ficam menos tempo expostas lá ao local no momento de fazer essa captura, além da mínima interferência no local, né? Você não precisa parar uma operação para entrar ali fazendo levantamentos, né? A operação segue normal e o levantamento é feito em conjunto, né? Mas, sem dúvida, o ponto mais fraco do escaneamento talvez seja arquivos muito grandes e a necessidade de você ter software específico para visualizar a nuvem de pontos. Por muito tempo, o nosso cliente não via o nosso trabalho, ele nos contratava, a gente mandava a nuvem de pontos para o projetista e lá era desenvolvido o trabalho, ele nos pagava e nunca tinha acesso a isso. Isso foi resolvido com um navegador online. Agora, a gente publica a nuvem de pontos, as fotos 360 em um navegador online, e, por ali, o cliente consegue acompanhar tudo que foi levantado, consegue fazer algumas verificações também, tirar algumas dúvidas, né, e enviar essa nuvem de pontos, do levantamento, para outros fornecedores. Então, sem dúvida, o navegador é uma tecnologia das mais recentes que tem ajudado muito na visualização e no compartilhamento da nuvem de pontos, né? Até aqui eu falei da captura, né? A nuvem de pontos ela não serve, por exemplo, para se extrair quantitativos de forma direta, né? Então, uma segunda etapa seria a modelagem 3D. Aqui a gente importa a nuvem de pontos num software de modelagem e ela vai servir ali como um plano de fundo para a elaboração de modelos. Então, a gente define, através da nuvem de pontos, níveis. Aqui. Na hora de fazer a modelagem também de elementos, né, arquitetônicos, o que a gente busca fazer é, primeiro, criar uma biblioteca de famílias, né, para, dessa forma, você manter um padrão daquele modelo, né. Isso, com mais detalhes, vai ser abordado nas próximas apresentações, que vão falar especificamente dessa atividade aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a nuvem de pontos ela vai permitir a gente transformar a realidade física, né, um ambiente físico real, em um ativo digital, né? Então, a nuvem de pontos você vai extrair informações da arquitetura, da estrutura, das instalações aparentes no local também, né? E a ideia é que você consiga criar
um modelo 3D compatibilizado com o local, né? Justamente porque todas as disciplinas desse modelo usaram a mesma base de informação, que é a nuvem de pontos. Como eu comentei anteriormente, a gente atua, nossos clientes estão em basicamente todos os setores aí, da construção, né? Então, trabalhamos com refinarias, plantas industriais, saúde e educação talvez seja o nosso cliente mais recorrente, né? Porque hoje hospitais são estruturas muito complexas, né? São prédios antigos que foram sendo ampliados, né? Sem manter muitas vezes o mesmo padrão de projeto. Então, tu tem diversas soluções ali estruturais, né? E isso não foi sendo atualizado, essas plantas também. Acho que nesse ponto aqui o escaneamento ele se apresenta como uma das únicas ferramentas que consegue realmente solucionar a questão de elaboração de as-built, né? Porque o laser scanner ele ocupa um espaço muito pequeno dentro do ambiente, né? É aquele tripé ali com um equipamento em cima, né? Falando do sistema estático. Ele não vai atrapalhar ninguém que esteja passando pelo corredor. Se for o caso, a gente consegue diminuir a abertura ali do tripé. Então, a operação do local ela segue normal, né? E, ao mesmo tempo, a gente está ali fazendo a coleta de milhões de pontos e uma informação completa de todo o ambiente, né? Mas, seguindo aqui, hotelaria e comercial, e, de forma geral, arquitetura e engenharia para projetos de reformas, ampliações, retrofit. Esse aqui é um caso que eu quero trazer aqui para dar um exemplo, né? Nesse caso, a empresa Simon Engenharia, que hoje está presente, mais para frente vai fazer apresentações também, foi contratada para fazer a elaboração de um projeto de um novo pipe rack numa indústria. O que chama atenção aqui é que essa planta está localizada no Chile, né? Então é outro país. Qual que é a característica que eu quero chamar a atenção? Foi mobilizado apenas a nossa equipe para ir lá no local fazer o levantamento, né, das informações existentes. Esses dados foram trazidos para cá e todo o projeto foi elaborado aqui. O projetista não precisou ir até o local, tomar alguma medida ou pegar alguma informação de lá, né? O que está sendo passado é a solução entregue, né, já no navegador online, onde a gente consegue, inclusive, compatibilizar, né, usando a nuvem de pontos. A gente consegue fazer a aprovação desse projeto aí. O cliente agora tem acesso à informação e consegue validar a solução apresentada pelo projetista, né? Imaginem o horizonte que isso pode abrir, né? Agora, o projetista ele não fica localizado, fazendo projetos ali na região, na cidade dele, né? Então, um ambiente escaneado ele vai permitir compartilhar a informação de toda a realidade do local e o projeto agora ele pode ser elaborado em qualquer lugar do mundo. Para concluir, né, hoje eu não vejo o escaneamento 3D como uma tecnologia do futuro, muito pelo contrário. Também não acho que é um diferencial para um escritório de projetos. Tá? Hoje, para mim, o escaneamento 3D ele se torna um requisito técnico para a elaboração. Primeiro, pela questão da segurança, né? Então, eu não preciso mais me expor lá no local para ir pegar alguma informação, né? A velocidade. Dias de levantamento se transformaram agora em horas, então eu tenho a informação do local muito rápido, né? E uma base sólida, né? O meu dado de entrada no projeto, ele agora é uma informação confiável, precisa e segura, né? Para eu seguir dali com o meu trabalho de projetar, né? Bom, aqui está o meu contato no QR Code, mas na sequência a gente vai poder também ter uma troca de informações no final do evento. Vocês podem ficar à vontade para me procurar também. O meu contato está aí. Agradeço a presença de todos e o convite pela palestra. Muito obrigado, Vini. Pode deixar ali com a Jaya.
E até um ponto interessante. Quem aqui levanta a mão, quem já usou nuvem de ponto alguma vez, por favor? Até bastante gente, vai lá, 20 ou 30%. Ô Vini, todo mundo que não levantou a mão, a gente tenta boletar no final da feira, tá? A gente vai fazer o pessoal contratar no 20 ponto. Mas até um ponto interessante para vocês saberem, o Vini acabou não comentando, mas vocês devem ter visto que lá no Rio Grande do Sul teve o Mineirinho, que desceu de skate na lateral de um prédio numa mega rampa. Inclusive foi ele que escaneou o prédio que foi feito isso, ele até mostrou o prédio, acho que vocês viram ali, então todo tipo de projeto, e é um projeto bem legal que ele fez junto com a Red Bull.